O Programa Academia da Saúde é uma política pública de âmbito federal que surgiu no ano de 2011 pelo Ministério da Saúde através da portaria número 719 de 2011. Mais para frente também ela foi incorporada nas normas de organização da atenção primária de saúde. Ela faz parte do sistema SUS e ela é uma política descentralizada, ou seja, o âmbito federal, o governo federal realiza apenas o repasse dos recursos e estabelece as diretrizes gerais do programa. Cabe a cada polo, a cada município garantir que o programa funcione de forma correta e estabelecer o programa, Então, a implementação e funcionamento dos polos cabe ao município. A criação do programa ele surgiu para combater as doenças crônicas, o sedentarismo, que vinham aumentando ao longo do tempo, e ela estimula a prática regular de atividade física, como uma forma de manutenção da saúde e prevenção de doenças. Ela também compreende a saúde de maneira ampla, então não é apenas a prática e realização de atividades físicas, mas ela considera a alimentação adequada, educação em saúde, a convivência social e o lazer, que também são fatores que influenciam na qualidade de vida da população no geral. Ela também está alicerçada no artigo 119 da Constituição Federal de 1988, que estabelece que a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Dessa forma, ela constitui uma estratégia nela uma estratégia de promoção de saúde e prevenção de doenças, que está entregada ao Sistema Único de Saúde, especialmente a partir da universalidade, integralidade e equidade. O objetivo principal, como eu já disse, é a promoção de saúde e prevenção de doenças, então estimular a prática de atividade física, reduzir o sedentarismo, incentivar uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, e ela também faz um complemento do funcionamento das ações das UBSs, porque ela não apenas atua na reabilitação, ela inverte a ordem, então ela não atua apenas na reabilitação de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, mas ela preza pela prevenção, então ela tem um caráter promocional e preventivo, na prevenção de doenças e manutenção da saúde quando as pessoas já são portadoras da doença. Bom, falando um pouco mais sobre a implementação do Programa Academia da Saúde, então ele é um programa que foi criado pelo Ministério da Saúde realmente diante do aumento das doenças relacionadas ao sedentarismo e a necessidade de fornecer realmente políticas públicas voltadas para a promoção da saúde. Então, sua implementação ocorre por parcerias entre o governo no federal, estadual e municipal, e o Ministério da Saúde, mas é ele que define realmente as diretrizes desse programa, é ele quem financia a parte da implementação dos polos e realiza os repasses financeiros para a manutenção das atividades. Enquanto as prefeituras ficam responsáveis pela administração de cada polo local, que é a contratação dos profissionais, a organizações das ações que são oferecidas para a população. Então, sendo assim, os principais atores envolvidos na implementação desse projeto, o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais da saúde, Secretaria Municipal, porque, como eu falei, é um vínculo entre os três. Então, os gestores públicos, os profissionais de atenção primária, que trabalham nas UBS e tudo mais, e nós, os profissionais da educação física, também são alguns dos principais atores dessa política. Então, o financiamento do projeto ele ocorre principalmente pelos recursos do governo federal destinados ao SUS, complementados por investimentos municipais e, quando necessário, estaduais, mas não são em todos os casos. Então, a implementação dos polos depende do planejamento municipal. Então, cada município determina realmente onde vai ficar cada polo e a disponibilidade do espaço físico depende da aprovação de projeto pelo próprio Ministério da Saúde. Então, o prefeitura não pode pegar qualquer lugar e colocar para ser um polo, porque o Ministério da Saúde tem que aprovar aquele local como sendo apto para ser um polo da Academia da Saúde. Então, falando um pouco mais sobre a execução, então na prática o programa Academia da Saúde ele funciona por meio dos chamados polos, como eu mencionei até aqui. Então eles são locais específicos, públicos, espaços públicos específicos que são equipados para a realização das atividades físicas. Então essas ações educativas, práticas de promoção de saúde, esses polos costumam ser muito próximos das unidades básicas de saúde, das UBSs. Então, justamente para facilitar o encaminhamento dos usuários para os profissionais. Então, essa estratégia que eles fazem
Então, eles com as unidades básicas de saúde e já com o polo da academia da saúde, justamente para fazer esse elo, essa ligação entre eles, né? Então, os polos costumam ser bem próximos, assim, para facilitar essa ligação. Então, as atividades que a Academia da Saúde proporciona, normalmente são atividades de ginástica, caminhada coordenada, sabe, com o pessoal, alongamentos, treinamento funcional, exercícios para idosos, fortalecimento, né? E às vezes até mesmo somente palestras educativas, porque muitas vezes para você realmente acabar com o ato de sedentarismo, muito mais que só o ato da atividade física, você educar também é um papel que nós, os profissionais de educação física, exercemos dentro desse projeto da Academia da Saúde, né? Então, são um projeto, os participantes são voltados para pessoas da comunidade sem necessidade de um pagamento, né? Como eu falei, ele vem de um financiamento do público, então não é necessário um pagamento da população para participação desse projeto. Então, o projeto prioriza indivíduos com fatores de risco para doenças crônicas, idosos, pessoas encaminhadas justamente para essa UBS, como eu falei, por essa proximidade entre eles. Então, o profissional de educação física exerce esse papel central na execução do programa, como eu mencionei, justamente fica entrando com essa responsável por essa avaliação inicial e o planejamento das atividades. Então, é o profissional de educação física quem planeja quais aulas vai fazer, quais palestras ele vai dar, e isso varia um pouco de profissional para profissional. Então, alguém que tem mais algo voltado para o funcional, talvez siga mais do que no campo da ginástica, mas sempre promovendo realmente essa relação com as atividades físicas. Então, além disso, acontece de forma integrada, né, com outros profissionais da saúde, como eu falei, reforçando esse caráter interdisciplinar dessa política da atenção primária. Bom, agora trazendo uma análise um pouco mais crítica sobre a nossa política, a política da Academia de Saúde, ela representa uma importante estratégia de promoção da saúde do SUS, visto que reconhecendo práticas de atividade física, essa convivência comunitária da política e também uma educação em saúde como componentes essenciais para a melhora da qualidade de vida, a política traz uma perspectiva também um pouco diferente do conceito tradicional de saúde. Então, desvinculando um pouco essa ideia de que saúde é apenas a ausência de doenças. Então, traz uma perspectiva um pouco diferente e um pouco mais atualizada. Então, agora falando um pouquinho mais sobre a abrangência da política, trata-se de uma política pública nacional implementada de forma descentralizada, permitindo que cada município adapte sua execução às necessidades locais. Então, apesar de parecer uma característica que fortalece a autonomia de cada município, esse também vai gerar e evidenciar uma desigualdade entre esses municípios, entre esses entes federativos. Então, municípios com uma maior capacidade financeira e administrativa e estrutural, ela vai conseguir beneficiar mais pessoas, vai conseguir trazer uma infraestrutura melhor para a política. Já municípios menores vão sofrer um pouco mais com polos menores, às vezes até uma ausência maior de funcionários. Então, municípios menores sofrem mais. Outro aspecto importante é a articulação da Academia da Saúde com outras políticas públicas. Então, o programa ele atua de forma integrada à atenção primária de saúde, especialmente nas UBS e a estratégia saúde da família, fortalecendo ações de prevenção, fortalecendo a educação em saúde, alimentação saudável, envelhecimento ativo e enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis. Então, essa integração entre políticas demonstra que acaba sendo mais eficaz essa ação conjunta do que uma ação unitária entre todos. Agora falando também sobre o acesso e permanência dos beneficiários dessa política, o programa ali busca garantir o acesso universal e gratuito, sem cobrança financeira e sem nenhum vínculo específico com algum serviço de saúde. Porém, como citei brevemente, essa diferença entre municípios maiores e menores, uma infraestrutura melhor, uma infraestrutura pior,
tem alguns fatores que acabam prejudicando nessa adesão à política. Então, fatores como distância dos polos, uma baixa divulgação de atividades, em municípios menores, uma falta de funcionários, então horários incompatíveis também com a rotina dos beneficiários da política, visto que muitos trabalham e têm essa rotina caótica capitalista. Então, acaba mesmo tendo essa política sendo gratuita, acaba prejudicando um pouco também a adesão, principalmente em municípios menores. Agora, falando um pouco mais no campo da gestão e do controle social, o programa ele também apresenta alguns desafios. Embora os conselhos da saúde e os gestores municipais participem das organizações das ações, a população ainda possui uma participação limitada na avaliação, no planejamento e no acompanhamento da política. Então, o fortalecimento dos mecanismos de controle social pode contribuir para que as atividades envolvidas atendam de forma mais adequada às necessidades da comunidade. Então, com a melhora dessa avaliação, provavelmente seria melhorado também esse atendimento às necessidades da comunidade. Então, outro aspecto relevante refere-se à efetividade da política. Como disse anteriormente, em municípios menores a efetividade é um pouco menor, com municípios maiores acaba sendo uma adesão maior à política. Bom, então tem diversas evidências científicas que demonstram que a prática regular de atividade física reduz fatores de riscos para hipertensão arterial, diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, além de favorecer a saúde mental, a autonomia funcional e a socialização. Porém, esses resultados dependem bastante dessa adesão contínua dos participantes. Então, em municípios maiores que têm uma infraestrutura melhor, acaba sendo resultados mais significativos do que em municípios menores. Então concluindo um pouco, pode-se afirmar que o programa Academia da Saúde representa um importante avanço na consolidação das políticas públicas de promoção de saúde no Brasil, ao priorizar ações preventivas em vez de concentrar apenas no tratamento de doenças. Porém, a efetividade dele acaba enfrentando muitos desafios relacionados às desigualdades regionais, às limitações orçamentárias, à continuidade administrativa e à ampliação do acesso à população. Assim, para que os princípios da universalidade, integralidade e equidade do SUS sejam permanentemente concretizados, torna-se necessário fortalecer o financiamento, ampliar a cobertura territorial dos polos, qualificar a gestão municipal e incentivar uma participação mais ativa da sociedade no planejamento e na avaliação da política. Agora, trazendo um pouquinho mais de dados sobre a política, todos os dados que eu vou ler aqui foram tirados do Gov.br. Então, o impacto na população. Um estudo foi realizado em Pernambuco, que é um dos estados pioneiros da política, revelou que a presença de um polo da Academia de Saúde na comunidade causou uma redução de aproximadamente 13% na taxa de mortalidade anual por hipertensão arterial. Então, o impacto foi ainda maior e estatisticamente significante na população idosa e em pessoas pretas e pardas. E outro dado é uma economia para o SUS, visto que dados de monitoramento nacional mostram que municípios com polos ativos registram, no longo prazo, uma diminuição dos gastos com internações hospitalares por AVC e infartos. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos.